Agora, olha, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no Revista. Hoje é comemorado o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência, mas nós vamos receber aqui e dizer, inclusive, né, que ele é tão eficiente, tão inteligente, tem uma história de vida que eu já estava aqui, ó, impactada. Muito bem-vindo, Osiel Silva, ele que é escritor, é advogado, trouxe, inclusive, aqui o livro dele, né, voltado para a literatura infantil, As Aventuras do Peixe Mosca, que depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Bom, Osiel, hoje é comemorado, né, o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência. Estávamos conversando aqui agora há pouco nos bastidores e eu já fiquei impactada com a história dele. Eu queria que você contasse para a gente um pouco desse contexto, desde como, assim, de forma bem resumida, claro, né, sobre como que você lidar com isso, como que foi a sua família, porque eu acho que é super importante essa base. Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre esse tema, para a gente discorrer logo mais sobre as eficientes fórmulas e como que você leva a sua vida de uma maneira tão intencional e linda. Bem-vindo. Bom dia a você e todos os telespectadores que nos ouvem. A minha família teve um papel crucial na minha vida enquanto cidadão de estar no meio social. Geralmente a pessoa que nasce com algum grau de deficiência, ela tende a ser isolada no grupo do convívio. No meu caso foi o contrário, eu vim da família que gosta muito de ler e de escrever. Eu aprendi no intervalo dos meus 5 a 6 anos, antes de entrar na escola regular. Eu já tinha base de leitura, porque via meu pai lendo, e minha mãe, com minha irmã mais velha, me alfabetizaram a ler. Nesse contexto, eu nasci na zona rural, no município de Timon, aqui na Ponte. No Cumbe fui erradicado à Ponte, o interior mais evoluído, que ficava na beira da estrada, e lá aprendi a soletrar as primeiras letras das palavras da minha escola, Unidade Escolar João Luiz Gaú. E aquilo me incentivou também a escrever, porque o escritor ele é produto de leitura. Na proporção que você vai lendo, você vai despertando a ser escritor. No meu caso, aprendi a ler muito cedo e eu queria migrar para a cidade logo com dois sonhos, um de ser advogado e um de ser escritor. E assim, no final da década de 90, meu pai, um simples camponês, nós migramos para a cidade, aqui na década de 90, e comecei a escrever meus textos. Eu passei a minha infância, a adolescência, acumulei 9.000 textos escritos. São 5.000 pensamentos, 3.000 poesia, 500 crônicas, 500 repúdios. Estudo à mão a punho. Em 2005 comecei a digitar esses textos e passei a escrever meus primeiros textos publicados. Crônicas, pensamentos, no jornal Folhetinho. E a literatura infantil na minha vida foi um fato interessante. Eu sou oriundo da escola pública, até antes eu não tinha visto um livro infantil na minha vida. O único livro infantil que eu li na minha vida, na escola pública, foi o gibizinho A Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Fui à faculdade de letras em 2008, me formei em português, inglês, e lá estudei a teoria da literatura infantil. E de lá veio a concepção pedagógica de ensino acerca da corrente de estudo da literatura infantil. E assim começou eu escrever já com esse viés infantil. Esse livro, As Aventuras do Peixe Mosca, é a segunda edição, a primeira edição é em 2014, a segunda edição agora é 2024. Ele nasceu de um sonho. Eu divido a minha vida em 2 termos. Primeiro o dever e depois o lazer. Ser comprometido naquilo que a gente assume a responsabilidade de fazer. E a literatura começou como um hobby, afinidade. Eu fui lendo e veio o hábito de escrever e comecei a escrever por afinidade. Uau. E cheguei a essa grande quantidade de texto e publiquei esse livro infantil, aqui agora a segunda edição, como fruto de um sonho. Osiel, como eu falei aqui, né, para a nossa audiência, você que está ligando a TV agora, estamos falando aqui com o escritor, o advogado Osiel Silva, ele que veio também representando todas as pessoas, né, que hoje é comemorado o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência, e uma data que foi instituída pela ONU. E, na verdade, o tema que a gente está trazendo para você aqui não é sobre você ter uma deficiência ou, eu tenho uma incapacidade. Me conta um pouco sobre, na tua trajetória de vida, tudo isso que você nos trouxe aqui de informação. Olha quantas coisas ele quantas coisas ele conseguiu fazer, independente de qualquer, enfim, né, aquilo que debilitasse a ele. Mas e as pessoas? Como que era na sociedade? A aceitação? Você ainda sofre, por exemplo, algum tipo de preconceito por conta da deficiência? Ou, enfim, conta pra gente um pouquinho. Olha, eu aprendi assim, quem julga pela aparência perde a essência. É isso. A imposição da pessoa é muito importante. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de dizer o que eu penso, o que eu sei, o que eu acho que eu gosto. Respeitando todas as funções, tratando todos de forma igual, como meu pai ensinou, do zelador ao doutor,
do porteiro, segurança, a quem eu vou tratar de acordo com as hierarquias. A minha inclusão social no meio das pessoas se deu pela minha família, ou seja, eu não fui muito vítima, não sofro vítima do preconceito, até porque eu sei me impor. Perfeito. Eu sei dizer. Eu aprendi na vida, eu estou na faculdade, que primeiro você se apresenta, depois que mostra a patente. Uau. Então, assim, eu tenho usado muito isso. Eu milito no judiciário, eu sou advogado, eu sou pós-graduado de penal e direito civil, advogo em civil e criminal. Ou seja, se eu advogo perante a justiça, subtende que aquele órgão não pode haver preconceito nem discriminação. Sem dúvida. Em que pesa, às vezes, ao descontentamento, eu sou defesa e, às vezes, embate com o Estado juiz que está ali para regular o processo. Em que, às vezes, tem aqueles embates. O doutor fica com o seu entendimento de julgador e eu fico com o meu de defesa. Eu estou no papel de defesa. Agora, quando eu estiver na sua cadeira de julgador, pode ser que eu tenha o mesmo pensamento de Vossa Excelência, com a devida vênia, cada um fique com o seu pensamento. O código é um só, você está interpretando da sua forma, eu estou interpretando do meu modo enquanto defesa. Então, assim, socialmente, o preconceito pode vir, mas depende muito da pessoa também aceitar, porque você pode aceitar, ficar acomodado ou rebater. No meu caso, eu gosto de me posicionar e dizer o que eu penso, ou seja, eu rebato aquilo que vier a acontecer. Agora eu sei, não é todos, mas há um pensamento de muitos que talvez, pelo fato da pessoa nascer com grau de deficiência, espera-se o quê? Que esse deficiente, essa expressão, o coitadinho, o aleijadinho, fique em casa, isolado socialmente, talvez trancado ou amarrado no pé da mesa. E se ele for sair externamente para a rua, que ele saia com um pires na mão ou uma cuia pedindo ajuda ou esmola. Quando você faz o contrário, você está mostrando que a sua autoestima e o seu viés de pensamento é totalmente diferente com algumas pessoas que pensam assim. Aí vem a questão do Estado. O Estado deve assumir a sua responsabilidade de gerir leis e fazer com que essas pessoas sejam incluídas socialmente. Porque nenhum de nós estamos pedindo favor ao Estado. Pelo contrário, é um dever do Estado que é assumir a responsabilidade nessa contraprestação do serviço perante o órgão regulador do meio social. Aqui vem em mente as lições dos contratualistas. Jean-Jacques Rousseau, na sua belíssima obra clássica do contrato social. Rousseau diz que nós assinamos um contrato em branco com o Estado. Ou seja, nós demos tanto poder ao Estado, aguardando, retornando na contraprestação do serviço, que nós assinamos um contrato em branco com o Estado. Nós demos muito poder para o Estado. Então, se nós demos poder para o Estado, compete ao Estado assumir essa responsabilidade enquanto ser regulador das normas sociais. Perfeito. Ao Leviatã, vem lá na frente, na verdade, Thomas Hobbes, autor do Leviatã, diz que esse tanto de poder que nós demos ao Estado, o Estado passou a ser um monstro, que ele passou a gerir a vida de todos nós enquanto ser social. E o Foucault arremata no seu livro Vigiar e Punir. Ou seja, nós vivemos numa sociedade, uma vigilância, uma liberdade vigiada pelo Estado. Aí eu brinco agora como escritor infantil, para os pais responsáveis, as crianças às vezes têm um anseio de querer fazer algo, aí os pais dizem, não, meu filho, você é criança, não pode fazer agora. Então a criança tem aquele anseio de crescer, de ficar adulto, achando que pode fazer. Aí ele chega, fica adulto, aí o Estado vem e diz pela batuta, você não pode fazer, está aqui as normas, todos os meios coercitivos do Estado de impor e frear o limite da vontade da pessoa. Sempre sendo tolhido ali, né? Exatamente. Uau, gente, eu tô impactada. Ele tá falando aqui e eu tô assim, ó. Olha, eu fico até emocionada, né? Porque muitas vezes, sabe, Aziel, a gente reclama por tanta, né, por besteira. Ah, não, eu vou, né? Eu acho muito bacana, parabéns pelo seu papel de protagonismo, parabéns pelo seu papel de sair do vitimismo. É obviamente que cada pessoa tem um jeito, cada pessoa recebe críticas, preconceito, enfim, de várias formas. Isso é para todo mundo. E você aqui veio nesse dia de hoje. Para mim é um presente essa manhã estar aqui conversando com você, vendo a sua história, o quanto você é inteligente, o quanto você é intencional e que você que está assistindo a gente agora se inspire, né? O Osiel tem uma história de vida em que a família, como ele acabou de falar, primeiramente a família foi quem incluiu, foi quem trouxe ele para ele entender que, independente da forma física dele, ele é diferenciado no aspecto de porque ele é original. Assim como cada um de nós somos, independente de você, às vezes, ter uma deficiência visual, uma deficiência física, e às vezes você aí fisicamente é até normal, né, entre aspas, mas e por dentro? Será que você não está aí meio capenga nas emoções? Porque muitas vezes as pessoas estão tão adoecidas, né, às vezes até mutiladas nas emoções e refletem isso para as outras pessoas. Zé, a gente tem aqui a Nayana, a Ellen, que também estão acompanhando a gente nessa entrevista, e a Nayana agora quer fazer uma pergunta para você. Diga aí, Nay.
satisfação conhecer você, saber que você usou o conhecimento de uma maneira tão importante na sua vida, né? E o conhecimento, ele é muito libertador, ele quebra muitas amarras. E eu gostaria de ouvir de você, eu tenho duas perguntas, dentro desse contexto do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O que você acredita que poderia ser feito pela iniciativa privada, no mercado de trabalho, para que as pessoas com deficiência tivessem dignidade dentro disso e pudesse ter o seu trabalho, né? Garantir o seu sustento. E, além disso, dentro da literatura que você escreve, você escolheu o público infantil. Como você acredita que pode influenciar? Será que, se a gente tiver crianças que entendem sobre a questão da inclusão, futuramente isso é uma semeadura para que uma sociedade futura tenha uma colheita de poder acolher as diferenças? Obrigado pela pergunta. Primeiro, a concepção da empresa privada, né? Acolher a pessoa com deficiência na ocupação de cargo. Ela deve exercer a sua responsabilidade social. Embora esse termo público e privado, voltando para a concepção de Estado, tudo está no comando do Estado. O viés privado vai seguir uma linha da norma diferenciada, mas com a arbitragem do Estado. Então, eu entendo, a empresa privada deve desenvolver com mais ciência, veementemente, o seu lado social de inclusão dessas pessoas, para que ela também tenha espaço dentro da área privada. Até no mercado profissional, você vai escolher área pública ou área privada, né? Ou profissional liberal, médico, engenheiro, advogado, e segmento privado e o público. Eu entendo que é necessário também, nessa concepção, que o Estado conceda alguma política inclusiva da parte do segmento privado. Porque o Estado, como árbitro, ele policia muito as atividades econômicas e muitas das vezes estoura com muita... A carga tributária no nosso país, por exemplo, é a discussão agora. E eu, aproveitando aqui o ensejo, que não tem mais puxando outro, eu fui educado também no rádio. A minha mãe queria que eu fosse jornalista e meu pai que eu fosse professor. E no meio de comunicação eu gosto muito do rádio. E eu ouvia muito a Voz do Brasil. Eu tenho até em mente aquela vinhetinha, em Brasília, 19 horas, está no ar, a Voz do Brasil. Já aqui na cidade, o meu programa preferido é o Ciência Política. Eu ouço sempre. A televisão permite 2 recursos, áudio e vídeo. Eu gosto muito do programa da Ananias. Olha aí. Eu, como também ouço a rádio, ouço o Ítalo, realmente no sábado, né? Com o Daniel Ribeiro, né? Rogério Ribeiro. Então, assim, eu vejo que a empresa privada tem essa condição de incluir essas pessoas, abrindo mais oportunidade. E a segunda pergunta... Sobre as crianças, né? Como essa semeadura da sua literatura. Isso. O que é que nós estamos vivendo hoje, Nayana, né? Nós estamos vivendo um mundo... eu estava lendo um dia desse, um filósofo, não sei se foi Edgar Morin, as relações líquidas. As pessoas estão perdendo o hábito da leitura e essa parte sentimental. O afeto, o carinho. Hoje tudo preso no mundo virtual. Eu fui apresentar meu livro a um professor meu na faculdade, muito tempo que eu tinha sido visto, e ele perguntou: meu filho, como está essa recepção da leitura? Hoje a criança já nasce pedindo um tablet, um iPod. Então, assim, incentivar a leitura primeiro, os pais responsáveis. O termo literatura infantil, quando eu disse que fui na faculdade estudar letras, eu vi que foi um termo usado para alfabetizar as crianças em literatura infantil através do mundo lúdico e criativo de ilustrações. Então, assim, a temática da leitura pode ser inclusive porque eu fui professor, eu estive na sala de aula durante 6 anos. Eu me ausentei na rede particular de ensino, eu saí para realizar o meu sonho de ser advogado, tive que focar mais. Incentivar a leitura, as pessoas me perguntavam: professor, o que é mais fácil? É ler ou escrever? Eu diria, o que é mais difícil é escrever, porque escrever envolve outro processo cognitivo. Agora você pode ler através de temas que você tem afinidade. Se você gosta de arte, você vai ler sobre arte. Se você gosta de futebol, você vai ler sobre futebol. Então, assim, a leitura inclusiva, ela pode sair da diversidade daquilo que a criança está sendo motivada a ler de acordo com o que ela tem afinidade, e os pais competem trabalhar essa função de bem incentivar a leitura. Agora, assim, a leitura, você aprende muito, a criança aprende mais pelo exemplo do que ver, do que somente por aquilo que é falado. É verdade. No meu caso, eu aprendi a ler pela minha mãe, minha irmã mais velha me alfabetizaram de entrar na escola, e eu tinha um hábito de ver meu pai voltar da roça por volta das 17 horas, sentar no meio da sala, também cruzar as pernas e ia ler. E aquilo me chamava muita atenção, então passei a ler
tendo como exemplo na minha casa, dos pais. Perfeito, Osiel. É aquele negócio, né, que o exemplo arrasta. E para a gente concluir nossa entrevista, Osiel, quem quiser ter acesso a essa literatura, né, As Aventuras do Peixe-Mosca, como é que faz para adquirir? Pronto. Esse livro está à venda aqui, na capital, Teresina, na livraria Anchieta, Entre Livro e Nova Aliança, e também comigo e a minha irmã que me ajuda nessa divulgação do livro. Tem meu contato, ela me ajuda na divulgação do livro, porque assim, como eu falei antes, eu assumo o compromisso do dever e o do lazer. Eu disse, literatura seria o lazer, um ócio produtivo, intelectual, e às vezes você prende muito tempo. Aí eu peço sempre minha irmã que divulga essa divulgação do livro. Nós estamos agora percorrendo algumas escolas da rede particular de ensino e divulgando essa obra. Parabéns, Osiel. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, tá? E que você tenha se inspirado, né, por essa bela história de vida que é real do Osiel Silva. Parabéns pela sua família, né, pela sua iniciativa. E a gente vai ficar acompanhando. Bem-vindo outras vezes aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, tá certo? Bem-vindo, muito obrigada. E é isso, gente. A gente vai continuando aqui